Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa terceira aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia. Já oramos, pedindo a bênção de Deus, e agora começando a nossa gravação, vamos trabalhar em cima do tema que é a expiação, tá bom? Mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém, graça e paz. Hoje nós estaremos trabalhando no livro-texto. A gente vai mergulhar no livro-texto. Depois eu quero também ir aqui para o Hobbes, os fundamentos da nossa fé. E a gente vai fazer um passeio por muitos textos bíblicos, até porque o assunto de hoje, eu sei que os irmãos, pelo pouco tempo que a gente tem tido junto, dá para ver que os irmãos não têm muita dúvida sobre essa doutrina. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que essa é uma daquelas doutrinas que, quando entendida muito bem, nós somos livres de ficar cometendo crendices tolas e fúteis. E, na minha opinião, os nossos irmãos neopentecostais, mesmo sabendo que muitos neopentecostais já viraram seita, e aí eu faço a minha crítica aqui, principalmente a liderança, porque eu quero acreditar que muitas pessoas que vão nessas igrejas, elas vão porque recebem o nome de evangélica, lá eles leem a Bíblia, lá eles pregam Jesus, falam que Jesus é o Salvador, só que no meio dessas verdades eles introjetam ali um cristianismo raso, repleto de prosperidade, desvirtuam o verdadeiro evangelho, acabam praticando um tipo de crendice que nem era na antiguidade, com as indulgências, negociam a fé, ou seja, eles acabam trazendo pessoas para perto, mas depois afastam para longe. Mas eu acredito que uma pessoa que vai de todo o coração a Deus, a Jesus, reconhece que é um pecador e clama pelo sangue de Jesus, essa pessoa, por mesmo que ela esteja nesse contexto, ela acaba encontrando a salvação. É claro que, se ela não abrir os olhos, como seus líderes, eles acabarão se perdendo. No entanto, essa doutrina de hoje é uma doutrina que, quando nós estudamos ela muito bem, nós somos livres de judaizantes, nós somos livres de crendices, de indulgências, nós somos livres de tantas práticas medonhas que ao longo dos séculos entram dentro da igreja. Por quê? Porque quando a gente entende a obra da expiação, Jesus nos basta. Jesus nos basta. Então, a gente vai trabalhar muito hoje sobre esse tema, sobre a obra de expiação, né, como no livro-texto Gruden trabalha. Era mesmo necessário que Cristo morresse? A vida terrena de Jesus como um todo conquistou-nos algum benefício salvífico? A causa e a natureza da expiação? A teoria da descida ao inferno? Então, assim, essas são as pautas do livro-texto, mas a gente não vai ficar somente no livro-texto. Eu quero também gastar um tempo com o Hobbes, tá bom? Joia, meus irmãos. Graça e paz, Gil. Graças e paz, pastor. Graças e paz a todos. Meus irmãos, vamos ler um texto que está em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas, todas elas, para que vocês possam utilizar de novo, reverem as aulas, tirarem dúvidas e para que a gente possa, no futuro, quem sabe, estar utilizando essas aulas também para ser bênção aí para muitas pessoas. Quem sabe em cursos em IAD ou mesmo em divulgações nas redes sociais, para a gente poder ensinar isso para aqueles que querem aprender, mesmo não pertencendo diretamente ao nosso seminário, mas eu não tenho dúvida que essas pessoas poderão ser esclarecidas. Só de uma pessoa, um cristão,
poder ver uma aula, pegar os nossos livros textos, mergulharem nele, se interessarem por esse material, eu acho que o motivo da nossa gravação já se torna muito útil. Não é verdade, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa questão da expiação, as doutrinas da expiação. Existem teologias que vão trabalhar que a doutrina da expiação, ela é a grande temática que desencadeia nas outras doutrinas, também como propiciação, reconciliação, redenção, e dessa forma, acreditamos sim que a expiação, ela abarca todas essas outras doutrinas que o Novo Testamento demonstra. No entanto, no nosso livro-texto, vocês vão ver que aqui nessa doutrina, a gente vai trabalhar agora mais especificamente sobre ela. Na parte 5 do livro, nós trabalharemos na aplicação das doutrinas da redenção. Então, olha que interessante. O Gruden, ele faz uma certa... eu diria, como que eu posso dizer? Ele faz uma... Ele acaba, como que eu posso dizer? Colocando as doutrinas da aplicação da redenção dentro de um contexto maior, né? E só para vocês terem uma ideia, irmãos, na antiguidade, os nossos irmãos reformados chamavam muitas vezes essas doutrinas da redenção como meios da graça, meios pelo qual um cristão obtém graça. Então, é bem interessante que a obra da expiação ela é tão grande, ela é tão poderosa, que ela resgata-nos de uma vida longe de Deus, nos traz agora para pertencermos a um novo estilo de vida pela graça de Deus, e automaticamente o Senhor nos coloca diante de uma nova possibilidade, que é desfrutar de muitas outras graças, que é por isso que os antigos chamavam aquilo que o Gruden vai trabalhar como aplicação das doutrinas da redenção. Os nossos irmãos antigos, principalmente os reformados, falam são os meios da graça. Quando você pratica... Onde está? Onde está no Gruden? Não está essa definição, não está. Eu só estou fazendo um apontamento de acréscimo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, irmãos, quando a gente pensa assim, vamos pegar um exemplo, né? Quando nós oramos, nós atingimos o quê? Uma certa graça. Nós somos agraciados por Deus. Então, na realidade, os meios da graça são as doutrinas que geram em nós bênção. Então, na parte 5 do livro, que é a aplicação da redenção, pode ver, é a graça comum, eleição, reprovação, o chamado do evangelho, chamado eficaz, a regeneração, a conversão, justificação. São doutrinas importantes, e dentro dessas doutrinas, pode ver que a gente pratica. E quando nós praticamos, não deixa de ser meios de obter graça. É claro que essa frase, entre os puritanos, ela tinha também outros significados. Mas eu só estou falando para vocês, e usando esse termo, para ampliar um pouco essa compreensão e a grandeza que foi a obra da expiação. A obra da expiação, ela foi tão grande na nossa vida que, de fato, cada filho de Deus, ele recebe graças de Deus em Cristo e durante toda a sua vida por causa da obra de Cristo. Então vamos ler, irmãos, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 19 ao 28. Quem achou pode ler para nós. Hebreus 9, do 19 ao 28. 19, 28? Isso. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes,
com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Continua? Pode, até o 28. E de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim, se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhor do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Joia. Obrigado, filhote. Texto lindo que fala sobre essa obra que Jesus realizou por nós. Bom, dentro dessa matéria de hoje, irmãos, a gente vai estar trabalhando aqui sobre esse tema expiação, então guardem isso como um objetivo dentro da pauta de hoje. A gente vai trabalhar bastante sobre o que é de fato a expiação. Depois, a gente vai falar sobre o que isso representa em todo o Velho Testamento, no Novo. Automaticamente, como eu tinha dito para vocês, eu quero que vocês ampliem essa visão da obra da expiação dentro da perspectiva da propiciação, da reconciliação e da redenção. São temas também que são sinônimos da expiação. Não são apenas sinônimos, mas eles acabam também trabalhando dentro da expiação. Tem hora que nós até, de uma forma, eu diria, até fazemos uma compreensão bem próxima de um com o outro. Seria mais ou menos como quando nós falamos sobre a eleição e sobre a adoção. São coisas bem parecidas, que trabalham dentro da mesma perspectiva. Então, vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos para o nosso slide, e depois, como eu disse para vocês, no nosso livro texto aqui do Gruden, vai ser muito legal. E eu quero lembrar, meus irmãos, para que a nossa aula realmente ela possa ter, assim, uma condição bem legal, não deixem de ler o texto antes. Eu sei que nessa parte a gente vai ter bastante leitura, mas essas leituras vão ser o gatilho para o entendimento dos irmãos, para que os irmãos entendam muito melhor. Né? Sem a leitura, dificulta um pouquinho mais o aprendizado, né? Mas com a leitura vai facilitar muito. Fala, Júnior. Então, utilizando uma metáfora, a expiação é o guarda-chuva, e esses outros temas estão dentro. Sim, exatamente. Alguns teólogos vão trabalhar de uma forma inversa, mas, na minha opinião, eles são temas que que trabalham em harmonia. Só que, assim, dentro do aspecto da expiação, eu entendo que a expiação é o guarda-chuva, na minha opinião. E aí a propiciação, a reconciliação, a redenção vão estar dentro desse leque, tá bom? Mas se tiverem pessoas que trabalham de outra forma, não tem problema também, Júnior, porque, como eu disse, é como nós, se nós defendêssemos a eleição e a adoção e falássemos que são coisas diferentes, um é maior do que o outro, sendo que elas são co-irmãs, sabe? Tá bom? A grande questão é,
neopentecostal não trabalha nessas coisas, entendeu? Não, aí não. Herético não Aí, trabalha nessas coisas. Então, por aí, isso que... esse assunto para eles não é secundário. Não, para eles isso é irrelevante, Júnior, porque o que importa para eles é o cifrão, é o dinheiro. Infelizmente, é uma coisa diabólica. Fazer igreja por esses fins, né? Ou é a política, ou é o dinheiro, ou é o prestígio, ou é a fama. Então, né? Eles são os novos indulgentes, né? Praticam indulgências em nome de Cristo, vendem a fé, fazem da fé um grande mercado, né? Bom, então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês o slide, tá? Deixa eu voltar aqui. A expiação. Estão todos vendo? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Pode ler para nós, Gil, por gentileza. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Joia. Bom, eu peço que os irmãos já vão abrindo o livro-texto, que a gente vai trabalhar tanto aqui no slide, quanto no livro-texto, quanto em outros materiais, tá bom? Eu tenho aqui o dicionário bíblico de Almeida, que comenta o seguinte: expiação. O dicionário de Almeida diz assim: é o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhado de reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, figura e símbolo do Cristo crucificado, conforme Levítico do 1 ao 7 e Hebreus 9, do 19 ao 28, que a gente acabou de ler. Então, a expiação é a obra de Cristo, que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Porque essa doutrina, ela é de fato muito importante, irmãos. Porque nessa doutrina nós temos aqui, em Jesus, nós vemos Jesus de duas formas. Ora como o sacerdote supremo que realiza o ofício, e ora como o sacrifício perfeito que paga o preço em nosso lugar. Pode ver que dentro da expiação, Jesus é aquele que é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que une agora o homem com Deus por meio do sacrifício que ele realiza. E aqui fica claro, irmãos, na doutrina da expiação, o Jesus homem e o Jesus divino. Podem ver que é com a doutrina da expiação que nós vemos esses dois papéis, de um sumo sacerdote perfeito, de um sumo sacerdote pronto, um sumo sacerdote eterno, que traz de volta o povo a Deus, porque qual era o ofício de um sacerdote? Era trazer de volta o povo a Deus. Qual era o ofício de um profeta? Era levar Deus ao povo. Era ser a boca de Deus entre o povo. E o sacerdote? Era de trazer esse povo novamente para Deus. Mas para que trouxesse esse povo, esse sacerdote precisava se purificar. E ele precisava também fazer um sacrifício pelo povo. E depois de toda essa purificação, então o povo agora recebia o quê? O perdão de Deus. Então o povo poderia entrar novamente diante de Deus. E o sacerdote era o representante. Por isso que na doutrina da expiação marca o Jesus Deus e o Jesus homem. Aquele que realiza a obra como sacerdote perfeito e aquele que é o sacrifício perfeito, que derrama o sangue dele para purgar, para purificar todos aqueles penitentes que reconhecem que são pecadores
e que clamam a Deus pelo perdão. Então, essa doutrina, ela é fantástica. Espécie de mediador, né, o sacerdote. Sim. Ficou... Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Só falar aqui. Então, o sacerdote é o mediador. Agora, fica claro, porque a gente vai ainda dentro de Cristologia, nós vamos falar dos ofícios de Jesus. E quais eram os 3 ofícios de Jesus? Realeza, boca de Deus como profeta e sacerdócio. Reconciliar o povo. E é aqui na expiação que a gente vê isso. Por isso que, Júnior e irmãos, um herético, o sacrifício de Jesus é muito pouco. Precisa de algumas outras coisas. Para os judaizantes, precisava de praticar ainda a lei. Para esses mercenários, você precisa comprar a sua fé. Claro que eles têm uma intuição, eu diria, uma intenção, né, maligna, né? Que eles sabem que muitos desses pastores que já se corromperam, que viraram discípulos de Balaão, eles sabem que, de fato, não precisa comprar a fé ou a bênção. Eles fazem isso porque eles querem ganhar dinheiro, o propósito deles é enriquecer. Mas, na cabeça de uma pessoa nova convertida, ela acha o seguinte, que se ela pagar, se ela fizer alguma prática, alguma obra, Deus vai se agradar com o gesto dele. Então, dessa forma, é como se nós estivéssemos, por meio das obras, alcançando uma graça. É porque essa pessoa não entendeu o que ainda é expiação. Porque uma pessoa que entende o que é expiação, ela é liberta de todas as crendices. Ela compreende o que é a graça, né? Então, isso é muito legal, é muito lindo. Tá bom? Fala, Gil. Qual que é a sua dúvida, Gil? Ô, pastor, eu sempre misturei um pouco a expiação Hum, com propiciação. É claro que o senhor disse que elas são ali interligadas de alguma maneira, né? sim. Porque trata-se do Cristo tomando o nosso lugar, né? Para morrer em nosso lugar, o sacrifício em nosso lugar. Mas também eu sempre, assim, eu fazia alguma ligação a respeito do sangue. E eu queria saber também, da onde que vem essa palavra expiação? Expiação é algum termo lá no hebraico? Então, se você pegar aí a sua My Bible, vamos lá. Vamos lá, abre aí. É muito legal essas questões porque você vai conseguir enxergar, e a My Bible, irmãos, olha, eu fico encantado com essa Bíblia aqui, porque ela é, na minha opinião, irmãos, daqui a um dos maiores presentes para nós, como igreja. Ela é fantástica. Quando você pega, por exemplo, na My Bible e coloca lá na lupinha, procurar expiação, você vai achar vários versículos bíblicos sobre expiação. Isso aqui, deixa eu pegar aqui, estou pegando numa versão, deixa eu pegar em outras. Ele vai trazer, geralmente, a maioria das... Vamos pegar aqui agora, em outras versões. Olha, eu peguei aqui, por exemplo, na interlinear. Na interlinear aparece 76 vezes a palavra expiação. Então, a palavra expiação, ela, na realidade, já era um termo usado no Velho Testamento. Então, a primeira vez que aparece esse texto é em Êxodo 29:33. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. E quando você clica em expiação, você vai ver o significado da expiação. Aí vai vir a terminologia na Bíblia de Almeida, o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, como eu acabei de ler para vocês há pouco. E você, quando clica também em expiação, você pode ver o próprio na língua original, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar aqui no grego. Deixa eu ver. Strongs. Não está abrindo. Peraí.
Só abrir aqui. Então, quando você vem aqui, aqui, ó. Quando você clica, você vai ver que abre também as línguas originais, Tio, entendeu? Sim, eu E aí tô você vendo vai aqui. ver exatamente, ó. Então, a palavra expiação, ela já vem, ela sempre foi uma palavra utilizada muito no Velho Testamento, principalmente nos atos dos sacerdotes, quando eles faziam as suas ofertas. Então, se você for ver, você vai ver muitos sacrifícios que eram feitos na Antiga Aliança tinham várias características. Tinha os sacrifícios de ações de graça, que seria praticamente de sacrifício, como era chamado, de comunhão. O que era um sacrifício de comunhão? Era praticamente um sacrifício de ações de graça, que você levava para a obra de Deus, que você levava para os sacerdotes e expressava com seus irmãos e com a sua comunidade aquela comunhão de pertencer àquele grupo, aquela fé. Então, não deixa de ser um sacrifício de comunhão a Deus, porque você está demonstrando sua gratidão a Deus, mas também com o reino, com os ministros. E dentro dos sacrifícios tinha todas aquelas classificações de ofertas, de sacrifício para purificação, sacrifício para perdão. Então, a expiação, como você vai ver, Gil, ela tem essas características de você buscar uma purificação. Então, os sacerdotes, eles sempre trabalharam em cima disso, levando o penitente ao pedido de perdão, e como que ele demonstrava que ele estava arrependido e que, de fato, ele queria agora o perdão de Deus. Por duas formas. Primeiro, era crendo na palavra de Deus, e segundo, era agindo segundo aquilo que a palavra de Deus ensinava. Então, por isso que quando ele fazia isso, ele acabava fazendo ali o seu sacrifício e automaticamente a sua expiação. Então, era um ato do penitente diante de Deus, pedindo perdão, e sempre a expiação tinha a ver com o sangue, com o sacrifício. E Deus absolvia, juridicamente, Deus absolvia o réu ali por conta daquele sacrifício representativo do sangue, né? Exatamente. Agora, qual que é a diferença? A gente vai ver já, no desenrolar da matéria, Gil, qual era a diferença da expiação e da propiciação. Vamos lá, vamos pegar aqui mais uma vez, ó. Então, deixa eu só pegar aqui mais um texto, só para... Vamos pegar aqui Êxodo. 7 dias fará a expiação pelo altar. Olha lá, vamos pegar aqui a palavra expiação. Cobrir, purificar, fazer a expiação, fazer reconciliação, cobrir. Ou seja, dá essa ideia, a expiação dá essa ideia de algo que você está sendo coberto, você está sendo... Êxodo 37, né? Êxodo 29, 37. 37, isso. Né? Você vai ver vários textos, e sempre os textos que vai falar sobre... Vamos pegar um texto de Levítico, por exemplo, aqui. Vamos pegar... Aqui, Levítico 4, 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará... E o sacerdote por eles fará expiação. Vamos ver, abrir aqui, ó. Expiação. Então, a palavra expiação é kafar, cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, cobrir com betume. Aí tem vários outros significados, né? Então, por isso que eu falei há pouco, lembra que eu falei que purificar, que nem está aqui, por exemplo, reconciliar, tem a ver com uma palavra tem a ver com aquilo que também a Bíblia vai falar sobre a reconciliação, sobre a redenção, porque são palavras diferentes que estão interligadas, mas que trabalham dentro da mesma obra.
É como se fosse uma ampliação daquilo. Vamos lá, eu vou tentar... É que, como você me fez a pergunta, eu já estou tentando explicar um pouco antecipadamente. Mas, só para você ter uma ideia, Gil, ó, aqui, ó. Essa palavra também, espiar, pode ser cobrir, espiar pelo pecado, fazer expiação por, cobrir, espiar pelo pecado, por pessoas. Então, na realidade, quando o sacerdote fazia o sacrifício, o penitente trazia a sua oferta e o sangue era aspergido, ali já era um ato de fazer o quê? De fazer, de fato, essa expiação. Ali era um fato que pela fé estava sendo concretizado, porque o penitente acreditava, o sacerdote acreditava que aquele ato era um ato religioso com poder espiritual, não porque o poder está no animal, no sangue, mas a simbologia, a representação. O ato de aspergir, o senhor fala? Exatamente, como ato de aspergir, mas só o ato de você ir ao templo, levar a sua oferta, o seu cordeiro, de você reconhecer que era um pecador, todas essas atitudes validavam o quê? A sua fé. E no momento daquele sacrifício, era um ato de fé. E aquele ato de fé era simbólico. E esse simbolismo só apontava para o grande sacrifício que um dia viria. Pode ver que todos os sacrifícios no Velho Testamento são um tipo do grande sacrifício que um dia o próprio Deus faria por todos nós. Por isso que no Velho Testamento, qualquer tipo de sacrifício era um tipo de Cristo. Por isso que tinha que ser o melhor animal, o melhor cordeiro, o melhor bezerro, tudo melhor. Porque seria mais ou menos como se nós estivéssemos, nós como penitentes, dizendo para Deus, Deus, eu creio tanto em Ti, que eu dedico o meu melhor. Ao mesmo tempo, Deus, ao realizar aquela obra, por meio dos sacerdotes, naquele gesto que eles fariam de sacrificar o animal, ou de aspergir ali o sangue sobre os penitentes, podem ver que tudo isso era uma tipologia do quê? Do que Deus um dia faria por meio de Cristo. Podem ver que os sacerdotes, eles precisavam ter roupas especiais, eles tinham que se lavar, se purificar, eles não podiam ser contaminados, eles não podiam ter defeitos físicos. O sacerdote, quando ele tinha um filho que nascia aleijado de qualquer ordem, problema no braço, na mão, na perna, ou mesmo nos membros, por incrível que pareça, a nossa sociedade ela é tão corrompida que uma pessoa que nasce com um membro maior, ele é tido como o Todo-Poderoso, mas isso é uma disformidade. E na Bíblia, no Velho Testamento, uma pessoa que nascesse assim, isso era um defeito, porque isso é uma anomalia, isso não é uma virtude, é um defeito, porque a própria genitália feminina não suporta algo assim. Então você vê que a nossa sociedade é tão corrompida que até isso. Então o sacerdote ele não podia ter defeito algum, porque o que representava o ato do sacerdote do tabernáculo e depois o templo? Representava o próprio Deus entre o seu povo. Então tinha que ser tudo perfeito. Só para vocês terem uma ideia, até as cuecas dos sumos sacerdotes e sacerdotes eram especiais e eram longas, que geralmente não se tinham degraus, no tabernáculo não tinha degraus, que era para quê? Para que não mostrasse as suas partes íntimas no momento que ele está subindo. Então, olha, tudo isso para Deus sempre foi algo muito representativo, mostrando a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, a oferta nossa, o nosso gesto de fé e a nossa oferta tinha que ser o melhor, porque representava também o quê? Um sangue perfeito, um sacrifício perfeito. E nesse gesto de ato de quem realiza e de quem oferta, era já o quê? A tipificação do que viria, do que o próprio Deus faria na vida do próprio Cristo. Por isso que essa lição aqui, irmãos, ela é extraordinária. Extraordinária. Quem compreende a expiação é liberto de todo jugo. Compreende a graça. E por isso que eu falei para vocês, há pouco, quando os nossos irmãos antigos falavam sobre os meios da graça, os meios de atingir graça. Você só consegue compreender os meios da graça
quando você entende plenamente a expiação. Você entende a expiação, você é liberto de todo jugo, de todo fardo, porque você sabe que, de fato, se alguma virtude há em nós, foi gerada pela fé, e não é por causa que somos bons, mas foi por causa da obra de Cristo. E se mesmo agora nós, enquanto trilhamos no caminho de Deus, somos agraciados com virtudes e poder, é também fruto da graça. Por isso que os antigos e os puritanos e reformados chamavam de meios da graça. Por exemplo, irmãos, quando a gente ora bastante, há uma virtude que exala de nós, porque temos aquele período grande de comunhão com Deus. Mas sejamos honestos. Se não fosse Deus nos ajudando, nem orar conseguiríamos. Se a gente ora e ora muito, é porque a graça de Deus está sobre nós. Tem o nosso papel de disposição? Tem. Mas é a graça atuando. Nós só nos rendemos e nos doamos a graça. Vamos pegar um outro exemplo. Um irmão que jejua bastante. O irmão que jejua bastante, assim como o irmão que ora bastante, ele pode até se considerar melhor do que os outros. Mas no momento em que ele se considera melhor do que os outros, ele está sendo arrogante. Ele está dizendo que está no caminho da graça, mas está pegando atalho da graça. Porque, irmãos, essas virtudes e esses meios da graça não são gerados em nós pelas nossas virtudes. É o poder de Deus sobre nós. O que, de fato, é nosso é a disposição. Fora disso, tudo é Deus sobre nós. Uma pessoa que jejua e que durante aqueles períodos longos de jejum, ele vê a graça de Deus sobre ele, ele se sente fortalecido espiritualmente, ele tem experiências espirituais, e ele, geralmente, quando ele está em jejum e vê que é Deus atuando sobre ele, cai por terra toda soberba humana. Por quê? Porque só o fato de você estar jejuando é uma graça de Deus. Como nós poderemos nos sentir melhor do que aqueles que não jejuam, sendo que a força espiritual está vindo de Deus sobre nós? Por isso que os meios da graça vão nos quebrantando mais ainda e não nos deixando arrogantes. Mas a gente só entende tudo isso quando a gente compreende plenamente o que é a expiação. Porque tudo isso foi um trabalho de Deus para nós. E nós, a nossa participação, ela não está nem no sacrifício, ela está só no ato de crer e mais nada. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque tudo foi creditado em Abraão quando ele crê. E a expiação, você só entende ela plenamente por causa da fé. Porque, de fato, nós não fazemos nada na expiação. É Deus que faz tudo. Ora, se ele faz tudo, então a gente só se apropria disso. E quando nós nos condicionamos às graças de Deus e recebemos, e temos essa pleno entendimento de que nada depende de nós, não sobra espaço para vanglória. Porque eu sei que na nossa vida é muito fácil a gente se perder com as nossas virtudes, principalmente nas questões religiosas, mas nas questões sagradas não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Deus, é tudo sobre Ele. Eu sei que muitas vezes a gente pode até ser mais dedicado em algumas coisas e cairmos no engodo de achar que somos melhores, mas de fato, irmãos, é a graça o tempo todo sobre nós. Porque se não for a graça sobre nós, a gente não consegue fazer nada. Nada. Podem ver que todos os grandes servos de Deus na história do cristianismo, na história da igreja, na história bíblica, eles eram humildes, porque eles reconhecem que a virtude está no poder de Deus sobre eles. Eles se colocam, vem a manifestação de Deus, e eles são vasos. Por isso que aquele que quer se gloriar, não glorie em si, glorie-se no Senhor. Eu sei que nós nos perdemos nisso. A gente prega, ganha alguns para Jesus, a gente já se sente melhor do que os outros. Oramos um pouquinho a mais, ganhamos alguns para Jesus, a gente acha que é melhor do que os outros irmãos. Isso é tudo tolice nossa, entendeu? Porque, na realidade, a gente não está entendendo o que é a obra da expiação, porque tudo é dele. Agora, pastor, e onde entra a nossa participação? Não, aí não tenha dúvida. Paulo teve uma vida de dedicação, Pedro, João Batista. Mas pode ver,
a dedicação nossa, mesmo a nossa melhor dedicação, ainda nada é diante da grandiosa obra que ele faz por nós. Nós precisamos sim nos colocar para quê? Para que Deus nos use. Não podemos ser tímidos nisso. Mas quando a gente compreende essas coisas, irmãos, é muito diferente. Agora, voltando, Gil, a propiciação. Vamos lá, vamos pegar a mesma My Bible agora e vamos colocar propiciação. Olha lá. Deixa eu dar o meu conceito aqui que eu aprendi de propiciação. Pode falar? Pode falar. Propiciação, eu entendi que ele era um utensílio, chama propiciatório, onde eles aspergiam o sangue do sacrifício, e ali aquela fé do sacerdote fazer aquilo pela pessoa que devotava a sua fé a Deus, né? Ali Deus aplacava a ira de Deus. Ele aplacava a ira de Deus, porque o sangue de Deus aplacava, e o utensílio era o propiciatório. Sim. Obrigado, Júnior, é isso aí. Eu ia falar exatamente sobre isso. Mas vamos pegar os textos bíblicos, Gilson. Veja bem, ó, a palavra propiciatório também está, propiciação está também, por exemplo, em vários textos bíblicos. Êxodo 32:30. Olha lá. Farei propiciação. Então, quando você vai ver, por exemplo, o que é propiciação, é o que o Júnior acabou de dizer. Eu vou ler para vocês aqui o que o Dicionário Bíblico de Almeida diz. É um ato realizado para aplacar a ira de Deus de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornavam desnecessários com a vinda de Jesus, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Olha que interessante. Essa palavra propiciação tem a ver com aquilo que é propício e tem a ver com o propiciatório. Por isso que vem essa expressão propiciação. Agora, olha só que interessante que eu queria falar para você, Gil, sobre essa questão da propiciação. Lembram? Vocês vão lembrar de uma cena que está na memória da maioria de nós. Está na memória. Que é aquelas cenas dos desenhos do Pica-Pau, em que o Pica-Pau estava numa ilha, e naquela ilha tinha um vulcão, e o vulcão ficava em erupção, e os aborígenes, os índios, eles tinham que pegar alguém, a menina mais bonita, para jogar dentro do vulcão, para que os deuses, no caso, o deus do vulcão, não ficasse irado. Lembra dessas cenas? Em filmes, em desenhos, lembra ou não? Lembra? Muitos desenhos da nossa infância, muitos filmes, os índios eles estão vendo que Deus está em fúria, então eles precisam de fazer um sacrifício para o Deus não... Os gregos também, né? Os gregos, está na cultura, está nas culturas, né? E o que seria esse gesto? Esse gesto é um gesto de aplacar a ira do Deus. Deus está irado com as pessoas, no caso, né, os índios, e aí você dá um sacrifício bom e aí é aplacado a ira. Essa ideia, na realidade, dos desenhos, das tribos, dos filmes, dos gregos, é uma ideia que se deriva de quem? Do próprio Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Porque quando nós pecamos, ele está irado conosco. Então, a propiciação era um ato do quê? De você aplacar a ira. Então, no momento em que você realizava um sacrifício, era como se Deus dissesse, tá bom, eu não irei mais te condenar, eu aceito esse seu sacrifício e te perdoo. Então, percebam que a expiação tem a ver mais com o sacrifício e com a oferta. E a propiciação tem a ver mais como Deus recebe a oferta. Percebam que são várias facetas da mesma coisa. E já adiantando aqui, e, por exemplo, onde entra o outro princípio que é da reconciliação? Porque nesse ato entre expiação
e propiciação, A o reconciliação. penitente se reconcilia com o Criador. É o E resultado. aí, e onde entra a redenção? Há outro termo que faz parte também do guarda-chuva da expiação. É que, na realidade, a redenção tem a ver com o pagamento que foi feito. Ou seja, eu, em tese, no momento em que entrego um bezerro, eu estou... É como se fosse uma moeda de troca. O resgate. É um resgate. Então, percebam que envolve o sacrifício, envolve Deus, envolve o penitente, envolve ambos, envolve uma ira e um pedido de perdão, um ato de fé, mas uma obra que consolida. Então, por isso que a obra da expiação ela é tão bela, ela é tão plena. E a gente vê tudo isso plenamente em quem? Em Jesus. No Jesus homem e no Jesus Deus. Vocês entendem por que eu fiz questão de dar Teologia Sistemática 3 aqui? Porque a gente acabou de falar da Trindade, dos atributos de Deus, e agora fica muito mais claro a obra de Cristo em nós. Porque ele faz o sacrifício, ele é o Cordeiro, ao mesmo tempo nós nos reconciliamos com ele, porque ele é a ponte, ele é o reconciliador, e o preço e a redenção foi pago por ele próprio com o sangue dele. Ou seja, fomos comprados com o sangue. Olha como essa doutrina ela é espetacular. Eu dei a síntese já toda dela aqui, nessa introdução. Agora, é claro, tem muitos outros detalhes que envolvem ela. Mas ficou um pouco claro agora, Gil? Como isso é extraordinário? Né? Esse tema ele é maravilhoso, né? Eu sempre fazia uma ligação, lembra do bode expiatório? Sim. O sacerdote colocava as mãos sobre ele, depois mandava ele para o deserto, Sim. simbolizando os nossos pecados. Quando falava expiação, eu já lembrava do bode expiatório, sabe? Então, porque, olha só, o expiatório, né? Percebam, irmãos, que as palavras elas têm esses radicais. Uma está ligada com a outra. E quando Deus vai se revelando para nós, então você vai vendo que a expiação tem a ver com essa questão do sacrifício. Com a culpa também, né? Porque cai sobre o bode, né? Então, a culpa cai sobre o bode. Ele recebe a culpa, né? Então, mas perceba que a expiação tem a ver com sacrifício. A propiciação tem a ver com aplacar a ira. A reconciliação tem a ver com fazer as pazes. E a redenção tem a ver com o quê? Com comprar, pagar o preço, mas qual é o objetivo da redenção? Irmãos, aí que está. Perceba como é grande esses assuntos. Talvez assim, a redenção tem a ver com a compra, né? Tem. Mas o que mais? O que acontecia quando alguém chegava lá na praça, tinha um escravo, e você comprava aquele escravo? Liberdade. Hã? Liberdade. É isso. Então, a redenção tem a ver com o quê? Não só apenas com o ato de pagar, porque ele pagou, mas pagou para quê? Exatamente. Para nos dar a liberdade, ou seja, a alforria. Estava, né? Alforria, a condenação estava sobre a gente por causa do pecado. Exatamente. E quem foi que pagou o preço? Então, percebam, a redenção, pode ver que essa expressão redimir tem a ver com pagar. Mas pagar para quê? Pagar para nos dar o quê? A libertação plena. E aí, meus irmãos? É fantástico. Irmãos, essa matéria aqui é de sacudir. É linda. Essa é fantástica. Entendeu? Agora, por que eu fiz um comentário logo no início desse bloco, falando sobre os meios da graça? Que os nossos irmãos puritanos chamam de meios da graça, que são caminhos para obter graça. Eu gosto de usar um termo que é a manutenção da fé. Quando você faz a sua devocional ao amanhecer, o que você está fazendo e eu? Estamos fazendo a manutenção da nossa fé. Quando nós oramos, estamos fazendo o que? A manutenção da nossa fé. Admito que
meios da graça é mais bonito do que manutenção da fé. Mas meios da graça ou manutenção... Sinônimo, né? Mas os meios da graça é mais piedoso. Bonito. Né? Mais bonito. É mais bonito, admito. Manutenção Então, também é importante. o que eu quero dizer com isso, Júnior e irmãos? Lembra que eu falei as aplicações das doutrinas da redenção? Olha só que interessante. Nós, no capítulo, na parte 5, vamos estudar sobre as aplicações das doutrinas da redenção. Muito bem. E ali são várias doutrinas, como eu já mencionei há pouco. São várias. Agora, perceba, se nós colocássemos aqui, dentro da matéria do capítulo 27, a expiação, todas as aplicações da doutrina da redenção, estaria errada? Não. Porque faz parte da obra da expiação. Por isso que eu disse sobre quando nós compreendemos a expiação, automaticamente a gente já abre um leque gigante ou uma janela para compreender as doutrinas da aplicação da redenção. Porque no caso a expiação aqui foi feita por Jesus por nós. Estão entendendo? A expiação ele faz por nós. E o que seria a aplicação das doutrinas da redenção? É como toda a expiação que ele fez, como que toda a redenção que ele realizou, nós viveremos, nós aplicaremos. Dessa forma, quando entendemos a expiação na sua essência, nós desfrutamos das doutrinas da redenção. Fica claro a graça, fica claro a eleição, a aprovação, a rejeição, a regeneração, fica claro que é uma conversão, a adoção, a santificação, a perseverança. Então, a gente sabe que mesmo que estejamos no caminho, e somos agraciados por estar no caminho, quando estamos na congregação, somos agraciados, quando estamos na comunhão, somos agraciados, quando pregamos o evangelho, ganhamos uns para Deus, somos agraciados, pregamos o evangelho, outros nos apedrejam, sentimos o poder de Deus sobre nós, somos agraciados nesse embate. Tudo isso só é possível porque houve um Redentor que nos redimiu, que nos libertou. E agora, mesmo que estejamos no caminho, é fruto da graça. É porque, eu quero concluir com isso, isso é fantástico. Eu vou comparar agora, eu vou usar uma figura de linguagem que me veio à mente agora, como um presente de Deus para nós. É como se fosse o fruto de termos trocado o fardo. Quando passamos pela porta, que é Jesus, o que acontece conosco? O nosso fardo pesado não é lançado fora, e agora sobre nós não vem um novo fardo? Que tipo de fardo é o fardo de Jesus que ele nos prometeu em Mateus 11, 28? É um fardo leve e suave. Ou seja, enquanto estamos na caminhada como peregrino, e eu só estou dando essa ilustração porque veio à minha memória o peregrino, quando ele passa pela porta, o fardo dele cai das costas, rola-se pela montanha abaixo, e agora ele recebe vestes novas e um fardo novo. E nós estamos no caminho. Então, as aplicações da doutrina da redenção, que a gente vai trabalhar depois que a gente concluir a parte de Jesus, a pessoa de Jesus, na realidade é um presente de Jesus para nós. Por isso que não tem como a gente se vangloriar. Como que a gente vai se vangloriar? Se tudo foi ele que fez por nós. Perceba que se a gente se vangloria, é já a prova de que a gente está se perdendo no caminho. Estamos pegando algum atalho. O atalho do ego, da vaidade. Não é verdade? Fantástico, né? Entendeu? Muito Tá bom, Gil? Só esse preâmbulo já deu para dar uma luz legal, né? Muito legal. Aí, como? Glória a Deus. Né? Glória. E agora, olha só, que isso tudo, Gil e irmãos, estava no Velho Testamento. Essas lições de expiação, propiciação, reconciliação e redenção, estava tudo no Velho Testamento. Podem ver que todo filho de Deus, antes da lei e depois da lei, que entendeu o Espírito de Deus, entendeu a graça de Deus, porque, irmãos, a graça para nós foi revelada no Novo Testamento.
Isso é um fato. Uhum. Mas nós não podemos dizer que muitos servos de Deus não entenderam a graça. Isso é mentira. Porque, olha só, a palavra evangelho foi revelada no Novo Testamento, que é boas novas. Mas lá em Gálatas, Paulo fala que o evangelho foi pregado a Abraão. Ou seja, houve uma boas novas a Abraão. Abraão foi justificado pela fé, Pela fé. não pelas obras. Isso, ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Tudo começa pela fé. Então, Abraão entendeu o que era expiação, propiciação, reconciliação e redenção. Moisés entendeu também o que era expiação, propiciação, reconciliação e redenção. E para eu usar dois irmãos, um antes da lei e um depois da lei, José do Egito entendeu perfeitamente o que era expiação, propiciação, reconciliação e redenção. Mas você fala assim, pastor, você está falando heresia. Estou nada. Expiação. Ele tinha Deus como seu grande expiador, que perdoava os seus pecados. Propiciação. Ele sabia que o seu Deus era aquele que aplacava a ira, mesmo quando seus irmãos os viam com ira, mesmo quando ele caía em ciladas com ira. Ele sabia que o seu Deus era o Deus da propiciação. Pastor, mas ele não tinha esses termos. Eu sei, como Abraão também não tinha esses termos. Mas eles viviam isso pela graça. Percebam, irmãos? A graça de Deus sempre foi manifesta no Velho Testamento e abundantemente no Novo. Hoje isso tudo fica muito mais claro para nós, porque nós temos o livro de Deus. E pegamos, antes da lei, os patriarcas, pegamos as leis, pegamos o Novo Testamento, pegamos a história da igreja, ou seja, fica muito mais fácil de entender. Mas José do Egito, então, ele vivia o que era a expiação, a propiciação e a reconciliação. Pastor, onde está a reconciliação? Ô, meus irmãos, quer coisa mais linda de quando ele perdoa? Quem é que pode perdoar se não entendeu o que é viver diante de um Deus reconciliado? Ele salva o mundo, salva o Egito e salva o seu povo porque ele perdoou. O que é o perdão, senão uma outra faceta da reconciliação? É extraordinário, José. José do Egito é uma pessoa que me fascina. Ele não tinha Bíblia, mas ele vivia diante do Eterno. E o que ele sabia de Deus? Ele tinha aprendido com seu pai Jacó. E a tradição do seu avô Isaac e do seu bisavô Abraão. Pelo amor de Deus, esse homem era cheio de Deus. E para pontuar, e o ato de redenção? Onde está a redenção dele? A libertação que ele gera no seu próprio povo em todas as demais almas. 400. Por meio do amor, por meio da postura. Ou seja, ele não conhecia os termos, como Moisés classifica, mas ele vivia a essência, assim como Abraão. Perceba que quando nós damos ouvido ao Eterno de uma forma direta e indireta, mesmo sem conhecer os termos, a gente vive aquele princípio. Então, vamos pegar um outro exemplo, o Davi. Davi conhecia sobre esse... Agora, Davi já está na lei, já está na monarquia, já 500 anos depois de Moisés. Mas Davi entendia o que era expiação. Davi entendia o que era a propiciação. Davi entendia o que era a reconciliação e a redenção. Pode ver que através da vida de Davi, a gente vai ver isso o tempo todo. A maneira em que ele pede perdão, a maneira em que ele faz o sacrifício, que ele aplaca a ira de Deus, a maneira em que ele se reconcilia com Deus quando ele peca, ou quando alguém peca contra ele. Lembram de Simei, que joga pedra nele? Aquele benjamita, que quando ele está fugindo do seu palácio, aquele homem joga pedra e os seus soldados dizem, o que esse cão está dizendo ao rei? Deixa eu acabar com ele. O rei, não. Foi Deus quem disse para ele fazer isso. O que ele estava fazendo ali? Ele estava agindo ali com o quê? Com um gesto de reconciliação e um gesto de redenção. Depois ele retorna, Simei pede perdão. Ou seja, Davi demonstra isso. Perceba, irmãos, isso sempre esteve presente. Por isso que conhecer a palavra de Deus é fundamental. Quando a gente vem para o Novo Testamento, isso só se potencializa onde? Em Jesus. Por isso que não tem como a gente ser um legalista ou ser um hipócrita ao conhecer essas verdades. Quem conhece essas verdades e migra para um caminho de erro, como muitos pastores fazem, é porque eles já apostataram da fé, né? Entendeu? Eu posso dizer que o Novo Testamento, ele compreende essas figuras
dessa doutrina no Antigo? Sim, claro, compreende. E ele compreende na pessoa de Jesus. E a maneira em que ele se desenvolve no Novo Testamento, Júnior, sabe como que é? Não é pelos ritos, mas é pelas atitudes de obediência. Em todo o macro do Antigo, né? Exato. Por exemplo, você pode ver que o Novo Testamento, como o Velho Testamento, vai falar coisas como o crer. É por meio do crer que nós acabamos sendo creditado. Sim. É o crer e é o obedecer, é melhor do que o sacrificar. Ou seja, todos esses princípios só vão ter sentido na nossa vida quando, de fato, a gente crê de todo o coração e vive essa essência dessa obediência. Porque eu posso me perder no ato legal. Eu levo a minha oferta e falo, tá bom, Deus, da boca para fora e não de coração. Pode ver que Deus não recebia algo assim. Entendeu? É por isso que é muito lindo. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver. Beleza, eu gastei um tempão, irmãos, mas eu acho que essa síntese aqui foi bem significativa para nós. Agora a gente mergulhar aqui nos slides e no livro-texto, tá bom? Beleza. Beleza? Okay. Beleza, Gil? Mais alguma pergunta? Irmã Cleusa? Júnior? Não, tranquilo. Hebreus foca bem isso também, né? O livro que você lê. Hebreus tá louco. Vai ser fantástico. Mas vocês vão ver que no Novo Testamento, a maneira em que os autores do Novo Testamento colocam essas palavras, expiação, propiciação, aplacar a ira, a reconciliação e a redenção, a gente vai ver com muita propriedade até nos evangelhos. Eles usam com doçura isso, porque isso fazia parte do corpo doutrinário deles. Sim. E quando a gente compreende esses corpos doutrinários, por isso que não tem como a gente fazer uma estradinha de sal para pisar, para ser liberto, ou comprar um sabonetinho ungido, ou a pedrinha para matar o gigante, porque isso tudo é uma afronta a Deus, a obra da expiação. Exato. É como se a gente estivesse dizendo, Deus, eu uso muito pouco, eu preciso de dar uma ajuda. São endemoniados, né? Entendeu? Tá bom, meus irmãos, vamos dar uma pausa agora? Porque vamos com o café, né? Vamos dar uma pausa, beber uma água e a gente volta em alguns minutos, tá bom? Beleza. Fechado.